Muito bom dia, queridos! Graça e paz. Manhã do dia 17 de julho de 2026. É isso mesmo. Já passamos da metade do sétimo mês do ano de 2026. Ontem eu estava conversando com um amigo aqui ao vivo e ele falou: "Poxa, pastorzão, como os dias estão se passando rápido." Eu disse: "É. E Deus está no controle de tudo, como sempre." Então antes de nós iniciarmos, como todos os dias, a esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, que estaremos orando agora. Onde você estiver nesse momento, reserve um tempinho para falar com Deus em nome de Jesus. Colocar a tua vida e, acima de tudo, colocar a tua fé em ação. Deus nos ouve. Só que Ele age na nossa vida no tempo dele, no momento certo. Às vezes nós achamos que Deus tem que agir naquele momento que nós estamos pedindo. Não, Ele age no tempo certo, no momento da correção, no momento da entrega da bênção, no momento certo, no momento próspero, no momento dele. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, pela proteção, pela direção, obrigado pela sua misericórdia que renova-se a cada manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos. Coloco em tuas mãos também a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã. Coloco a todos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, espírito de divisão, de vingança, de ódio, de mágoa, de rancor, mas que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, e se tem alguma causa financeira ou jurídica amarrada, segura, ó Deus, que o Senhor nesse dia, ó Deus, nos abençoe, liberando, ó Deus, esta causa. Ó Deus, esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E o texto que eu trouxe para nós nesta manhã está ali em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz: "Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Esse texto ele se faz presente na minha vida há muitos anos. É como se você imaginasse uma batalha. Lembra aquelas batalhas épicas com flecha, lança? Então imagine um inimigo lançando suas flechas de dúvida, de medo e desesperança sobre você. E no meio dessa luta, você é um guerreiro destemido, firme na fé, sabendo que com a sua fé você pode conquistar qualquer adversidade, você pode vencer. Eu digo para você que essa batalha não é contra homens ou circunstâncias, mas contra o inimigo espiritual que tenta nos afastar do amor de Deus. Assim como Jesus foi tentado no deserto, foi levado para o deserto para ser tentado, nós também enfrentamos essas lutas, podemos até dizer diariamente, as dúvidas, o medo, mas Deus está no controle. Esse texto foi escrito por João, o apóstolo, foi escrito na sua primeira carta e foi dirigida às igrejas da Ásia Menor, que era uma região marcada por influências filosóficas, religiões pagãs e uma forte tentação, queda ao sincretismo religioso.
Então os cristãos aqui enfrentavam perseguições, heresias e principalmente dúvidas sobre a verdadeira essência da fé em Cristo. E João, ele escreve para afirmar a identidade do cristão, dos crentes em Deus, como filhos de Deus. E isso era exatamente para combater as falsas doutrinas que negavam a encarnação de Cristo e a salvação pela graça. E é nesse cenário que a mensagem de que a fé é a vitória, que se torna uma âncora da esperança e da segurança do cristão. O texto que nós lemos revela uma verdade fundamental, que a fé não é apenas uma crença superficial. A fé é uma força dinâmica que nos dá vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre as tentações. A palavra vence, do grego nikaô, é usada aqui que indica uma conquista, uma superação, uma vitória total. Então a fé é o meio pelo qual somos mais que vencedores. Imagina você saber que é mais do que um vencedor. Além disso, o evangelista João, ele associa a nossa origem, nascer de Deus, com essa vitória. E isso reforça a obra da graça na regeneração e na santificação do crente. E quando nós mergulhamos na exegese do texto, e ele começa dizendo todo aquele que é nascido de Deus, o nascido aqui tem uma palavra grega chamada geneté, ou genefé, né? Vem do grego genal, que significa gerar, originar. Então a tua fé faz você ser original de Deus, se originar de Deus. Então se indica uma nova origem do crente, que é justamente a sua regeneração pelo Espírito Santo. A expressão em si enfatiza que a vitória vem de uma nova natureza, uma nova criação, uma regeneração. E a frase vence o mundo, o termo para mundo aqui é o cosmos. Refere-se ao sistema corrupto, às tentações do pecado, as ideias enganosas que nos afastam de Deus, as falsas doutrinas que nos afastam de Deus. Então vencer o mundo é resistir às tentações e manter-se firme na fé, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades. E a frase "esta é a vitória", a palavra grega para vitória é Nike. Sim, essa mesma marca de material esportivo Nike é uma palavra que vem dos gregos, que significa vitória, conquista ou triunfo final. Então João reforça que a fé é o meio pelo qual conquistamos a nossa vitória, o nosso triunfo final. E a frase "a nossa fé", pistis, né? Significa confiança, significa certeza. Significa a certeza de que Deus é fiel e de que Cristo venceu. Então, isso quer dizer que a nossa fé é a ponte que nos conecta à vitória de Cristo na cruz. Nos conecta ao Cristo vitorioso. E uma curiosidade é que no grego original, a frase "esta é a vitória que vence o mundo" é uma afirmação enfática, indicando que a fé é a única e suficiente arma contra as forças do mal. As forças, no plural. Quando nós lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Então aqui em Hebreu mostra que fé ela é confiança ativa na promessa de Deus.
Em Romanos 8:37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, aqui complementa que a vitória vem por meio de Cristo, que sustenta a nossa fé. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele também fala da vitória e que a vitória está nele. E a nossa fé é o canal dessa vitória. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos tantos homens que enfrentaram grandes lutas. O martírio de Policarpo, que foi queimado vivo, né? Não, foi jogado nas arenas para ser devorado. Ali, tantos outros. Pedro foi colocado de cabeça para baixo. O primeiro mártir da igreja, Estevão, foi apedrejado até a morte. Ele viu os céus abertos e viu Jesus sentado à direita do Pai. Paulo foi decapitado e tantos outros. Isso é o exemplo da fé que vence o mundo. Jesus diz: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. A maior demonstração de fé é o próprio Jesus. Ele não abandonou a missão do Pai. Não era uma missão fácil. Não foi fácil. A missão dele era ser traído, ser preso, ser humilhado, ser condenado e ser morto numa cruz. Não foi fácil, mas assim como ele venceu, nós somos chamados em Cristo para vencer o mundo. Com isso nós tiramos algumas lições práticas para a nossa vida nos dias de hoje. A primeira lição é a confiança na promessa de Deus. A nossa vitória depende de uma fé viva, uma fé que confia nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. A segunda lição aqui é a resistência às tentações. A fé ela nos dá força para resistir às tentações do mundo, nos mantendo fiéis a Cristo. Quando somos fiéis a Cristo, somos fiéis a tudo que está à nossa volta. A terceira lição é viver com esperança. A vitória já é garantida para aqueles que nasceram de Deus. Portanto, queridos, podemos viver com esperança, mesmo em meio às dificuldades. A última lição é cultivar uma fé ativa. Não basta crer, é preciso agir com confiança, obedecendo e permanecendo firme naquilo que a palavra nos instrui, naquilo que a palavra nos ensina, naquilo que a palavra nos admoesta. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo que a mensagem aqui de 1 João, capítulo 5, versículo 4, nos desafia a viver uma fé de conquista, uma fé que vence o mundo e suas tentações. E essa vitória é não é por nosso próprio mérito, mas pela graça de Deus e pela obra de Cristo em nossas vidas. Porque se nós formos viver por nós mesmos, sabe? Agora, quando nós vivemos por Cristo, tem toda a graça. Por nós mesmos não tem graça nenhuma, mas por Cristo tem toda a graça. Porque Jesus falou assim: a minha graça te basta. Ele falou a Paulo, como reflexo a todos aqueles que nele creem. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz.
E para você que está com